Olá, irmão. Quem vos fala é Marcone, do Ministério Casa de Deus. Hoje, esses dias eu não gravei nenhum áudio, nenhum vídeo, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bom e ao mesmo tempo ruim, porque vamos falar sobre pecado. E é um assunto que muitas igrejas não abordam, muitos pastores já não falam, eles temem em falar. Mas é um assunto bíblico, extremamente decisivo. Não tem como se pregar o evangelho sem falar de pecado. Não se faz sentido o porquê Deus vinha ao mundo e morrer pelo ser humano sem que haja necessidade do pecado. Então a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, fala de pecado, fala das suas ações, das suas consequências, como começou, aonde começou e qual será o resultado final do pecado. É necessário que os cristãos, aqueles que creem em Deus, aqueles que buscam a santidade, aqueles que são crentes fiéis à palavra de Deus, entendam, para que não sejam pegos nem de surpresa, para que não acometam alguma situação desconfortável, porque é um assunto longo e até um pouco complexo. Quanto mais você estudar, quanto mais você ouvir, é de extrema importância. Como você sabe que nosso ministério, a oração e o ensino é mandamento, vamos começar orando. Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a nossa vida, sobre a minha vida, a vida da minha família, do meu filho, da minha esposa, de toda a minha família, a vida daquelas pessoas que vão ver o vídeo, ouvir, compartilhar em redes sociais, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que Jesus possa ser tudo o que ele tem de mais importante. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você puder estar abrindo a sua Bíblia em Romanos 3:23, nós vamos ler essa passagem. Vamos trabalhar em cima dessa passagem. Você sabe o que é eufemismo? Eufemismo é falar a palavra certa, mas interpretar com uma ideia errada. E uma das pessoas, um dos seres que mais pratica o eufemismo no planeta, no universo, esse é o próprio Satanás. Porque ele fala a palavra certa de forma errada. E uma das palavras, umas frases que saíram nos meios de comunicações, não sei, filosóficos por aí da vida, foi essa. Porque as pessoas boas sofrem. Isso é um eufemismo, onde o diabo está tentando induzir a mente do ser humano que na Terra, no planeta Terra, há pessoas boas. Há pessoas boas. E elas estão sofrendo. Então ele está tentando, ele está causando, ele jogando essas ideias, eufemismo, que há pessoas boas e elas sofrem. E se essas pessoas boas sofrem, Deus é injusto, Deus é mau. O que ele está querendo? Ele procura fazer? Distorcer a imagem do Criador, de Jesus, como um ser maligno. Isso é o que ele faz diariamente, constantemente. Isso ele usa filme, usa novela, usa jornal, ele usa centenas de coisas. O que tiver à disposição dele, ele vai usar. Porém, a própria Bíblia, ela nos adverte a verdade. Mas, infelizmente, o ser humano ama a mentira e odeia a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos adverte a verdade. Em Romanos 3:23, pela minha Bíblia aqui, é um clássico da literatura evangélica cristã. Vamos abrir aqui a palavra de Deus em Romanos 3:23. Muitas pessoas, esse é um dos livros um dos melhores livros que Paulo escreveu, cartas. Né? Vamos estar abrindo para ler a palavra de Deus. Em 3:23 diz assim: Pois todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem, a Bíblia logo já fala de cara que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Não existe, já vai logo de cara matando imediatamente essa ideia de pessoas boas. Hoje, atualmente, no planeta Terra não existe pessoa boa. Até porque aqui a palavra boa está no sentido figurado. Ele não está na intenção de dizer que você é uma pessoa boa.
Ele está na intenção de dizer que você é uma pessoa justa, santa, perfeita, e essa pessoa é só Deus. Então, ele está tentando dizer isso. E as pessoas, por pura ignorância, por não procurar a palavra de Deus, não querer entender a Bíblia, crê que Deus é um ser injusto, porque deixa coisas más acontecer com pessoas boas. E a Bíblia já diz que pois todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas não é só uma opinião do Novo Testamento. Se a gente for em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes 7:20, também Salomão vai falar algo bem parecido com esse pensamento. Porque as pessoas dizem, não, é uma questão só do Novo Testamento. Não é. Toda a Bíblia, ela confirma de um canto a outro a questão que não existe homens bons no planeta Terra. E diz aqui, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então essa questão de pessoas boas sofrerem não existe. O ser humano não é justo, o ser humano é pecador. Então, se ele é pecador, as consequências do pecado irão acompanhar com ele até a sua existência. A doença, ele vai ficar doente, porque só adoece quem é pecador. Morte, peste, revolta da natureza e angústias e etc. Isso só pode acontecer na vida de quem é pecador. Então essa história de pessoas boas não sofrer, isso não existe. Só o único santo e perfeito é Deus. É totalmente mentirosa essa ideia de Satanás. Mas o pecado, ele é mais amplo do que a gente imagina. Por quê? A gente pode pecar contra o nosso corpo. Nós podemos pecar contra o próximo. Um dia um ser humano, como já é o que tem mais hoje, cometer um assassinato, tirar a vida de um ser humano, roubar, trair, machucar, ferir, enfim, fazer várias coisas diabólicas. Na nossa mente humana, nós pensamos que estamos fazendo algo contra outra pessoa ou contra nós mesmos. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz em Êxodo 32:33, o próprio Deus fala que o pecado é contra ele. Então, por isso que Deus pune todas as ações pecaminosas. Por quê? Tudo que é de ofensa pecaminosa, tudo que é desvio da lei de Deus, é contra Deus, não contra o ser humano. Apesar do ser humano, ele sofre a consequência, sofre diretamente, indiretamente, sofre. Os animais sofrem. Mas todo pecado é contra Deus. Isso não é uma invenção humana, isso não é uma invenção da mente mais brilhante do ser humano, não. É o próprio Deus que fala. E aqui diz em Êxodo 32:33, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Então, todo pecado, toda ofensa, todo desvio da lei pode trazer consequências a você, vai trazer consequências a você e pode trazer consequências ao próximo. Mas a ofensa é diretamente contra Deus, porque é uma rebelião declarada de não aceitar Deus como Senhor. Então esse é um dos problemas gravíssimos que o pecado tem. Mesmo que a pessoa receba as consequências do pecado, mesmo que a pessoa receba as consequências, o nosso pecado é contra Deus. Então, por isso Deus age de forma tão agressiva. O efeito do pecado na vida humana. Em Isaías 59:1-3, diz que ele faz separação entre Deus e os homens. O pecado, meu amigo, separa você de Deus. Separa todo ser humano de Deus. Então, só pode fazer a reaproximação através de Jesus, através da crucificação de Cristo. Mediante aquela situação, ninguém pode reaproximar. Em Tiago 4:4 diz que o pecado nos faz inimigo de Deus. Eu acho que isso é uma coisa extremamente agressiva, terrível. Por quê? O homem que vive no estado de pecador, o homem natural, ímpio, carnal,
não sei, tem várias nomenclaturas para essa situação. A natureza dele, o coração dele, não sente prazer no caminho de Deus. Ele não sente prazer na oração, ele não sente prazer em ter fé, ele não sente prazer na renúncia, e tudo aquilo que ele procura é contra a vontade de Deus. Então, a Bíblia nos declara de forma expressa, real e direta que o pecado nos torna inimigo de Deus. Então, é uma das coisas mais terríveis que eu tenho na minha vida, é ser inimigo de um Deus santo e poderoso. Eu quero ser amigo dele, eu quero andar no caminho dele, eu quero ser seu servo, mas nunca inimigo. Mas o que acontece na vida do homem é que ele vai fazendo essas coisas sem que ele perceba. Ele vai levando, tem um entretenimento, tem uma festa, tem uma bebida, tem essas coisas que vai naturalmente aí acontece, e ele vai sendo levando aos poucos. Mas sem perceber que o pecado está fazendo ele inimigo de Deus. Ele não consegue, de hipótese alguma, fazer a vontade de Deus. É simples. Sabe como é que você... Eu já vi muita coisa. Pessoas que não aceitaram Jesus. Tem pessoas que não conseguem nem sequer ler uma página da Bíblia. Da mais simples. Tem pessoas que não conseguem orar. Tem pessoas que não conseguem jejuar 1 hora, 2 horas, porque é o pecado. Faz inimigo de Deus. E tem pessoas que lêem e não entendem, não sabem nem para onde é que vai a palavra de Deus. Então, o pecado, em Tiago 4,4, faz inimigo de Deus. Então, se você não aceita Jesus, você ou qualquer outra pessoa se torna inimigo de Deus. Não que Deus seja o seu inimigo, porque se Deus fosse o inimigo do ser humano, você não existia nem a lembrança. Mas é nós que declaramos guerra contra Deus através do nosso comportamento pecaminoso. E o que o pecado nos faz? Além de nos tornar inimigo de Deus, o pecado nos faz escravos. Vê que coisa terrível. Nós estamos afastados de Deus, nós se tornamos inimigos de Deus, nós agora somos escravos do pecado. Não dá para ver aos olhos humanos, mas a analogia diz que o ser humano é acorrentado ao pecado. Ele não deixa você respirar, ele não deixa você pensar, ele não deixa você agir. E sempre o ser humano está aprisionado, sempre o ser humano tem que satisfazer aquele desejo, sempre o ser humano tem que fazer. E o pior, que o desejo de hoje vai ser maior do que o de amanhã. O desejo de hoje é maior do que o de ontem, o de amanhã é maior do que o hoje. E ele vai levando você a se tornar um ser que só vive insaciavelmente ao prazer. Isso aí você vê expressando pessoas que fumam descontroladamente, pessoas que bebem, pessoas que usam droga, pessoas que são viciadas em sexo, pessoas que são viciadas em todo tipo de praga diabólica que existe aí. Isso é o pecado que vai fazendo você escravo. E mesmo você sabendo certo, aí é que está a grande X da questão, mesmo as pessoas que praticam esse tipo de coisa sabem o certo, eles não conseguem fazer o certo. Eles não conseguem dizer, até aqui basta, eu vou fazer o que é certo. Eles tentam, lutam, mas vão perdendo as forças ao pouco, e acaba fazendo de novo o errado. E quando faz o errado, faz pior do que antes. Então, o pecado nos faz escravo. Isso é uma passagem que está em João 8,34 e em Provérbios 5,22. Essa passagem ela é muito conhecida, a questão que Jesus falou sobre a escravidão, que os judeus somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos. Mas Jesus está falando da escravidão espiritual e não da escravidão política da época. E uma coisa que o pecado faz é a pessoa entender as coisas e dar uma ideia perturbada sem que seja verdade. O pecado tirou o livre-arbítrio do homem. Como foi isso? Adão e Eva no Jardim do Éden, ele tinha o poder de escolher fazer o certo. Ele podia fazer. Sabia o que era o errado, sabia o que era certo. E fazer aquilo que é certo. Depois que ele peca, ele mudou o sentido do livre-arbítrio. O homem sabe o que é o certo. Ele sabe. Mas agora ele já não tem mais o poder de fazer o certo. Você acha que um criminoso não sabe que é errado roubar? Ele sabe, meu amigo. Roubar, usar droga, ele sabe.
mas ele não tem mais o poder de fazer o certo, porque tem um desejo, uma força maior do que ele, organizada, que impulsiona ele a fazer o que é o mal, o que é ruim. Ele usa droga, ele se desgraça na vida e aquela força. E se você perguntar, falando, isso é certo? Ele diz, não, é errado. Mas ele não sabe, ele nem ele mesmo sabe por que está fazendo aquilo. Uns dizem porque gosta, outros dizem porque nasceu assim, mas é o pecado, é uma força espiritual que impulsiona o homem a fazer o que é errado, mesmo ele sabendo o que é certo. Então o pecado tirou o livre-arbítrio do ser humano. Apesar que o livre-arbítrio tem outras definições, uma definição muito que se usa é o ser humano pecar e não ser destruído por Deus. Mas isso aí é outra história. Então, o pecado tirou o livre-arbítrio do homem. Então, quem vive em pecado, quem vive num pecado, na prática do pecado, ele está afastado de Deus, ele não tem aproximação com Deus, as coisas de Deus são estranhas para ele é inimigo de Deus, ele declara guerra à santidade de Deus, ele é escravo do pecado e ele não tem livre-arbítrio. Com isso, nessa soma dessas coisas todinhas, ele está morto espiritualmente. Então, se ele está morto espiritualmente, a separação já entre Deus e ele, se não houver uma intervenção divina, já está decretada. Esse homem vai morrer e vai ser condenado eternamente a viver uma vida separada de Deus e sendo atormentado continuamente. Isso é um pouquinho que o pecado faz, mas ele é muito amplo, é uma coisa que tem que ser trabalhada melhor. Eu espero que vocês que vão ver o vídeo entenda pelo poder e ação do Espírito Santo, que compartilhe nas redes sociais, escreva seus comentários para nos ajudar a melhor fazer nossos áudios, nossos vídeos. Dê o seu gostei, compartilhe, se inscreva no canal, mas que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Oremos assim: Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a nossa vida, sobre a vida minha, dos meus ouvintes. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.